E aí galera, Giroflu na área, se o giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Tudo beleza? Tranquilo? Fluminense vindo de vitória finalmente, depois de um período, né, de seca no Campeonato Carioca. É verdade que tivemos uma vitória significativa, a mais importante da temporada até então, que foi contra a LDU, sagrando o Fluminense como campeão da Recopa Sul-Americana 2024. Mas bola para frente, vamos agora falar do que temos para frente. Pois é, mas antes de começar, queria pedir a cada um que gosta do canal, tenha assistido os vídeos, até tenho tido um bom número de visualizações para um canal que está aqui no começo, que essas pessoas possam vir, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com seu amigo tricolor para que a gente possa fortalecer essa comunidade do Fluminense, né? Que a gente possa estar falando, abordando. Sigam também as redes sociais do Giroflu. Giroflu, você pode botar Giroflu, tanto no Instagram, Facebook, TikTok, é o mesmo nome, Giroflu, tudo junto. E você vai encontrar também do Twitter, né? O antigo Twitter, que agora é X. Estamos presentes nas principais redes sociais. E é isso aí. Pois é, o Fluminense ganhou do Colo-Colo. Partida complicada, dificuldade absurda. O Fluminense, eu acho que não deveria, né, ter tido tantas dificuldades em relação a esse jogo. Mas é bem verdade, como aquilo que eu vi falando nos vídeos anteriores, que esse grupo é um grupo perigoso. Embora muitos tenham comemorado o grupo que o Fluminense se posicionou com os seus adversários ali, mas é um grupo complicado no aspecto de torcida, de história desses times dentro do cenário local deles. Se a gente vê todos os times, sem exceção, nesse grupo da Libertadores, são os maiores times dos seus respectivos países. Se não for o maior, é o segundo ali rivalizando com o primeiro. No caso ali, falando do Cerro Porteño, né? Que a gente pode colocar em dúvida se o Cerro Porteño seria o maior time do Paraguai ou o Olímpia. Mas a gente sabe que ele rivaliza ali ano a ano com o Olímpia. Pois bem, e o Colo-Colo, ele é um time gigante, inclusive já ganhou a Libertadores. Mas a gente sabe, o futebol sul-americano como um todo, com exceção do Brasil, não tem tido bons anos, né? E, assim, o retrospecto desses times tem caído bastante em virtude do poder econômico desses países que tem se fragilizado ano após ano. Enquanto isso, o Brasil conseguiu crescer muito em frente a esses rivais. Até mesmo a Argentina, a gente vê que os times não têm mais aquela qualidade técnica que já tiveram no passado. Ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, que eram avassaladores na Libertadores. E o Fluminense conquista, né, a Libertadores 2023 em cima de um time argentino, Boca Juniors, que não ganhou um jogo sequer na fase mata-mata, poderia ter sido campeão da Libertadores sem ter não ter conquistado nenhuma vitória na fase mata-mata, o que seria inédito para a Libertadores. E, e o Brasil, né, tem repetidas conquistas, né, Libertadores ininterruptas, né? Então, tudo isso mostra que o futebol brasileiro está bem acima do cenário sul-americano como um todo. Então, por isso que as torcidas, né, do Fluminense como um todo tinham um consenso que esse grupo foi um grupo muito bom, porque esses times não têm tido bons retrospectos nos últimos anos. O próprio Colo-Colo conquistou a classificação na Libertadores desse ano via a repescagem, né? Via a fase preliminar da Libertadores. Então, não é um time que também que a gente pode dizer, tá em um bom momento. Não está. Então, por isso que a torcida esperava um desempenho melhor do Fluminense nessa partida. E, no entanto, não foi assim. Foi um jogo complicado, um jogo nervoso. E foi muito complicado também na questão tática, né? Porque o Fluminense mudou as posições dos jogadores, trouxe alternativas que fogem do usual. E isso alguns torcedores criticaram, outros tentaram apoiar. Assim, no geral temos que apoiar, né? Até porque o resultado que nos favorecia era apenas a vitória nesse jogo. Mas é complicado. É bem verdade que algumas dessas mudanças, por conta de lesão, por conta de contusão, jogadores que estavam impedidos de jogar por suspensão, como o caso do John Kennedy. O Ken também ainda está em fase de recuperação
da contusão. Mas será se a gente teria que ousar tanto, né? Começar um jogo de 90 minutos, então 0-0, sem ter que ter aquela obrigação de correr atrás de um resultado que a gente estava atrás, improvisar tanto para poder surpreender o adversário, não sei. E o Diniz surpreendeu de forma que ele já fez, na verdade, inclusive na própria entrevista, na coletiva de imprensa, o Diniz apontou isso, né? Falando do Martinelli, né? Que ele só não jogou de goleiro no Fluminense, mas praticamente todos os setores do campo o Martinelli já atuou. E ele falando que, no caso, ele colocou, né, o Martinelli como zagueiro e trouxe o Lima para fazer a dupla de volância, né, com o André. Eu até acho que o Martinelli se saiu muito bem, mas teve um lance lá no final do jogo que ele perde a bola ali no meio do campo e poderia ter resultado em um gol, mas assim, eu nunca iria culpar o Martinelli se ele tivesse falhado ali naquele lance, como ele falhou, e tivesse resultado em gol, porque ele não é um zagueiro de origem. Ele não tem estatura, ele não tem o porte físico de um zagueiro para disputar a bola ali mano a mano com um atacante, entendeu? Que geralmente os atacantes têm um porte físico mais avantajado. Porém, ele se saiu muito bem. E depois, já lá pelo final da partida, ele recompôs o time colocando jogadores de origem nas suas respectivas posições. Colocou o Felipe Andrade, depois colocou o Cauã Elias, e eles jogaram bem. Inclusive, uma das últimas chances do Colo-Colo na partida, o Felipe Andrade chegou ali junto com o atacante e atrapalhou a finalização dele, que poderia ter resultado no gol de empate. E o Fluminense tendo apenas conquistando apenas o empate, né? Um ponto, o que teria prejudicado muito a situação do Fluminense. Porque o Fluminense, após esse jogo do Maracanã, terá 2 jogos seguidos fora de casa. Enfrentará agora o Cerro Porteño, fora de casa, e em seguida Colo-Colo. Então é um grupo perigosíssimo. Não tenha dúvida que serão jogos onde a torcida adversária fará muita pressão. E são times de massa nos seus respectivos países. Mas enfim, o importante é que no final deu certo, o Fluminense conquistou os 3 pontos, mas, repito, alerta ligado, o Fluminense precisa se recompor, ainda bem que também o Cano, ele conseguiu, né, sair do jejum, marcou, e isso é importante para dar motivação ao elenco, até mesmo ao próprio Cano. E a gente sabe, é um goleador nato. Chega a 87 gols com a camisa do Fluminense, que é algo assim surpreendente, porque ele não é um jogador que está 4, 5 anos no Fluminense, ele está no Fluminense acho que está completando 3 anos agora, começo de ano. Então, é surpreendente as marcas do Cano, ainda mais pela idade que ele tem. Se ele fosse um jogador mais jovem, né, com 4, 5 anos a menos, onde esse cara poderia chegar? Fica aí o questionamento. A outra notícia que temos no vídeo de hoje é em relação ao Keno. O Keno que a gente deve ter visto, ele tem sido ventilado como um jogador que pode estar saindo do Fluminense. Inicialmente estavam colocando ele podendo, né, integrar o elenco do Atlético Paranaense, que o Cuca havia solicitado a sua contratação. E agora surgem novos rumores onde o Vitória da Bahia poderia estar interessado no atacante. Inclusive, foi noticiado que o dirigente, né, um dos dirigentes do Vitória, havia confirmado o interesse e processo de negociação com o atleta. Só que a gente sabe que ele não é um jogador tão barato. Na verdade, não é barato, né? Está na casa, isso quando o Fluminense o adquiriu, na casa dos 5 milhões de reais. É um valor razoavelmente, né, que há de se considerar. E o Fluminense, inclusive, já renovou o contrato dele. O contrato dele terminaria no final desse ano, 2024, e foi renovado até o final de 2025. Então, é complicado, né? Como é que vai terminar essa situação toda? Até porque o fato também dele ter renovado há pouco tempo o contrato
ainda há a questão que a janela de transferência se encerra agora no final de abril. Então, estamos praticamente chegando ali na primeira metade de abril e em 20 e poucos dias, abril se encerra e ele não poderá mais sair do Fluminense. Então, a minha aposta é que ele não sai do Fluminense. Tem essa questão, né, que a torcida, inclusive, não tem ele como uma unanimidade, porque ele, apesar de ser um bom jogador, ele é um pouco inconstante. Ele não tem uma constância, ele não tem um ritmo de jogo que a gente possa, né, ter certeza, esse jogo ele vai entrar, vai decidir, ele vai chamar a marcação. Quando ele entra muito bem na partida, ele tem até um dizer engraçado, quando ele tá com a trancinha, ele joga e esquece que ele vai jogar muito bem. Porém, nem sempre é assim. Mas ainda bem que nos momentos cruciais do Fluminense, ele conseguiu ser um destaque. No caso da final da Libertadores, jogo contra o Internacional no Maracanã. Então, ele é um jogador de muita qualidade, tem drible, velocidade, mas infelizmente ele não é um jogador constante. Isso que é a maior bronca da torcida do Fluminense. E em contrapartida, ele também ganhou 2 concorrentes, né, que podem tentar buscar a titularidade no Fluminense, que é o Marquinhos e o Douglas Costa. E agora, no jogo contra o Colo-Colo, ele entra de titular no lugar do Keno, até porque o Keno está em processo de recuperação. E teve uma atuação muito boa, com um gol, uma assistência. E o Douglas Costa, a gente sabe também que é um jogador de excelente qualidade, porém, os problemas físicos dele, né, que ele convive durante toda a carreira dele, podem atrapalhar essa preferência, né, de quem pode vir a ser o titular da posição. Então, são cenas, né, dos próximos capítulos que a gente fica no aguardo. E para fechar o vídeo, uma notícia triste, eu pessoalmente fico muito triste, né, que é sobre o jogador Lelê. O Lelê, ele é um caso interessante no Fluminense. Ele chega ao Fluminense após o Campeonato Carioca, né, de 2022, de 2023, onde ele teve uma atuação destacada, né, no Volta Redonda, chega à semifinal, inclusive Volta Redonda, inclusive ele faz o gol, o gol, no caso contra o Fluminense, já estando contratado pelo Fluminense, até comemora. Na época eu achei normal, tipo, é um jogo grande, um jogo que ele poderia, né, mostrar que de fato ele era uma opção boa para o Diniz. E ele teve uma atuação destacadíssima no Campeonato Carioca, foi artilheiro do Campeonato Carioca praticamente por toda a competição, foi ultrapassado ali no final pelo Cano e terminou como vice-artilheiro da competição. E ele foi contratado com o Fluminense, havia muita expectativa. A história dele é meio parecida com a do Leandro Damião, para quem não se lembra, ele foi um atacante, né, centroavante também, só que do Internacional, um jogador que não teve base, que não teve assim uma iniciação, preparação nas categorias de base de time, foi descoberto na Várzea praticamente, já depois de seus 16, 17 anos, que é uma idade tardia para um jogador, né, para a formação de um jogador. E foi algo parecido que aconteceu com o Lelê. Ele, inclusive, não era nem jogador do Volta Redonda, estava emprestado para o Volta Redonda. E no Volta Redonda ele teve uma atuação muito boa e aí chamou a atenção do Fluminense, do Vasco, e o Fluminense acabou contratando. Chega 2023, após o Campeonato Carioca, ele teve algumas oportunidades, eu lembro muito bem, inclusive, o jogo contra o The Strongest que ele entrou, e entrou muito bem. Não marcou o gol, mas ele acelerou o jogo, buscou cair ali nas laterais do campo. Ele é um cara muito veloz e tem uma finalização ok. Ele tem dificuldades na questão do drible, de questão de buscar fazer um pivô que possa favorecer quem está vindo de trás. E também, como às vezes ele se enrola com a bola, né? Pelo menos nos jogos do Fluminense acontece muito isso. Mas quando ele tem uma certa liberdade com o goleiro, recebe a bola limpa, né, como se diz assim na gíria do futebol, ele consegue dar uma boa opção de lance, ou então finalizar bem, ter uma definição boa da jogada.
Pois bem, esse jogo contra o The Strongest, ele teve uma atuação muito boa. E aí, ao longo da temporada, ele teve uma oportunidade ou outra, mas nada que chamasse muita atenção nem da torcida e nem do Diniz. Marcou, se não me engano, 2 gols só no ano passado. E ficou naquele impasse, né? Final do ano chegando. Ele não foi nem relacionado para o Mundial de Clubes, né? O Fluminense meio que muitos especulavam que ele não iria mais continuar no Fluminense. Mas ele, pelo que foi falado na imprensa, né? Ele buscou, né? Ter essa nova oportunidade do Fluminense, né? Ele vê esse Campeonato Carioca como uma nova oportunidade. Então ele, mesmo não ter sido relacionado para o Mundial, ele antecipou as férias dele, né? Para treinar, voltar para o Fluminense, para ter um bom início de Campeonato Carioca, porque o time titular do Fluminense só voltaria no final de janeiro, né? E não começaria de início, né? Os primeiros jogos do Carioca. E aí o Fluminense renova o contrato dele, e eu acredito que ele ficou muito feliz, né? Porém, ele até teve atuações razoáveis no Campeonato Carioca, marcou gols, inclusive ele é o artilheiro do Fluminense na temporada até o momento, mas nenhuma atuação que realmente o destacasse, né? Ele marcou gols assim, marcou gols de centroavante ali, de oportunidade de gol, que a bola chega, ele tá ali bem posicionado e faz o gol. Mas nada que o credenciasse assim a algo a mais. E até ele tava assim, tendo até mais oportunidades que o próprio John Kennedy, né? O que é algo interessante. E o Fluminense também não teve um Campeonato Carioca bom, né? Teve a primeira metade do Campeonato Carioca, o Fluminense foi até razoavelmente bom. Uma outra partida assim questionável, mas chegou a semifinal do Campeonato Carioca, graças à primeira parte do Campeonato Carioca que o Fluminense fez. E foi isso. E aí aconteceu esse episódio complicado agora contra o Colo-Colo. Ele entra no segundo tempo, né, para tentar, né, acelerar, dar mais opções de ataque ao Fluminense. E o John Kennedy estava suspenso por conta da expulsão que ele sofreu contra a LDU na final da Recopa. E em um lance que ele tá ali disputando bola com o zagueiro em velocidade, ele tem uma característica que ele tem, sair em velocidade. Ele acaba forçando o joelho e já foi avaliada a situação dele e ele sofre uma lesão gravíssima, né, que é um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. E é uma lesão parecida com a lesão que o Neymar teve agora, né? E geralmente, em média, a recuperação lenta e complicada, né, para um atleta, que deve durar de no mínimo 6, 7 a 8 meses. O que é, sem dúvida, algo complicado para a carreira de qualquer atleta, né? Você ficar impedido de atuar durante tanto tempo. Ninguém sabe como é que ele vai voltar depois desse período. E, sinceramente, esperamos as melhores situações aí para ele. Que ele se recupere bem, que ele volte a ter boas atuações. Não sei se ele vai ter oportunidades ainda depois dessa grave contusão. A lei o resguarda, né, que o contrato dele vai continuar mesmo com essa lesão. Mas aí não sabemos como ele vai voltar após essa lesão. E é isso, galera. Você aí que tiver gostado do vídeo, deixe seu comentário, comente e saudações tricolores.